Nós temos que compreender que a nossa vida sempre será feita de escolhas. E que existe um governo maior sobre a sua vida, que é o governo de Cristo, que é o governo do céu. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. E você precisa se firmar nessa verdade eterna. Você precisa ter força para continuar caminhando nessa verdade. O governo falou que nós poderíamos voltar a congregar. O governo não precisa falar isso para você. Você tem que saber no seu íntimo o quão importante é congregar. O quanto é importante estar junto, em família. E hoje, como família, é um dia maravilhoso para nós. A Páscoa é um momento extraordinário da nossa caminhada como filho de Deus. Na Páscoa, Deus terminou o que Ele começou com a chegada de Cristo à Terra. Você tem que entender que quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele foi o primogênito de toda uma raça celestial, de uma semente nova. Você tem que entender no seu íntimo quem você é, quem você se tornou. Deus conta com você nesse caminho de avivamento. E você precisa se preparar orando no Espírito Santo, jejuando, mortificando todos os dias a sua carne. Você não pode permitir que a sua carne faça o que ela deseja fazer. E tem só uma maneira do seu homem interior fortalecido, submeter a sua carne à verdade. Do que a Bíblia diz, ela está morta em Cristo. A vida é uma escolha. Um dia Lúcifer fez uma escolha errada e se transformou em Satanás. Um dia Adão fez uma escolha errada e nos colocou nesse mundo como pecadores. Semente de Adão nasce pecador. Todos nascemos pecadores. E não é o sangue de animais que vai te purificar do pecado. É o sangue do Cordeiro de Cristo. Eu quero começar nessa manhã em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler várias coisas, eu quero que você preste bem atenção. O significado profundo da Páscoa. O sangue de Jesus vertido. Eu vou comparar versículos para você entender que a Bíblia se completa. A antiga aliança acabou. Você tem que compreender isso, a antiga aliança acabou. Você está em uma nova aliança. Jesus veio trazer uma nova aliança. O tabernáculo era terreno na antiga aliança. E no corpo de Cristo, Deus fez um tabernáculo. Hoje nós somos o santuário de Deus na terra. Deus está dentro de mim, dentro de você. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, Paulo dizendo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo se baseava naquilo que já estava, que os profetas haviam falado. Os profetas anunciavam a vinda de Cristo, o Salvador. Geração após geração eles aguardavam e esperavam. Você precisa entender nessa manhã que tudo já foi feito. De graça, gratuitamente.
gratuitamente. A Páscoa é o desfecho final. Na Páscoa, Deus fechou tudo e trouxe o homem de volta ao Jardim do Éden, ao perfeito. Continuando. Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E ele começa a falar algo importante aqui, Paulo. Porque naquela época também as pessoas estavam combatendo que Jesus havia ressuscitado. Ele está dizendo, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. E nós temos que entender isso, que a força da nossa vida está na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não é só perdão. Vocês estão entendendo? Não basta ser só perdoado. Não bastava só derramar o sangue de Cristo na cruz. Ele tinha que ressuscitar dentre os mortos. Porque nele, Cristo ressuscitado, Deus trouxe uma nova semente. A semente verdadeira. A imagem real que foi perdida no Jardim do Éden. Nós somos de uma semente incorruptível. Nascemos de Cristo. Dessa semente. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro. Eu não sei qual é o teu número, nem qual o meu número. O mais importante é saber que nós ressuscitamos com Ele, por meio da fé. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, versículo 20, graças a Deus, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, por Adão, a morte entrou no planeta. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, por meio de Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia.